Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Literatos Capital. Hoje analisaremos o texto Aliança no Fundo do Mar, obra obrigatória do PAS 1 da Universidade de Brasília. Eu sou o professor Leonardo e eu te convido a vir comigo até o fim desse vídeo para você conhecer os temas importantes que são discutidos nesse texto e para que você também possa se preparar para as provas do PAS 1 da Universidade de Brasília. Lembrando que temos uma playlist repleta com outras análises que você pode acessar aqui na descrição desse vídeo. Logo depois também deixarei aqui um comentário fixado com alguns itens para você já ir treinando e para você ver também como que um item de um texto cai na prova do PAS, no caso. E espero a sua interação aqui também, deixando seu like, respondendo os itens aqui, tentando responder. E não vale colar, né, do colega que tiver respondido já. Tenta responder sem olhar as outras respostas, porque, no fundo, é um treinamento, é um teste para que a gente possa ir de cada vez mais se adequando ali às provas do PAS. Vamos lá? Para começar, eu separei aqui para vocês um trecho desse texto e separei, na realidade, primeiro um pequeno trechinho que está logo no início do texto e depois o primeiro parágrafo, porque eu quero falar para vocês sobre a estrutura desse texto. Bom, o texto ele chama Aliança no Fundo do Mar, do autor Carlos Fioravanti, e esse texto está numa revista que se chama Revista da FAPESP, uma revista de pesquisa, que é totalmente voltada para questões científicas, né? E é da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Então, são pesquisadores que vão escrever sobre determinados temas diversos. Inclusive, se quiser ler a revista depois, é muito interessante, tem vários textos legais. Mas aqui eu coloquei esses dois trechos para vocês, porque no primeiro, que está logo assim, como se fosse uma epígrafe, no inicinho do texto, diz assim: as 6 espécies de peixes limpadores do atol das Rocas conseguem alimento ao remover parasitas de peixes maiores. Então, só aí a gente já tem uma noção do que esse texto vai falar. É como se fosse uma introdução ali ao texto. Por que isso é importante? Porque na hora que você for responder as questões lá na prova do PAS 1, você vai ter algumas dicas assim que vão te ajudar a responder essas questões para que você possa ter um desempenho satisfatório. Então é importante a gente perceber que esses trechos eles sempre vão nortear a resposta dos itens, né? Então aqui, logo no primeiro parágrafo, que está logo abaixo aqui dessa epígrafe, a gente tem o seguinte: o autor ele vai começar falando que lá no Atol das Rocas, que fica a 267 quilômetros de Natal, lá no Rio Grande do Norte, alguns peixes predadores são limpos por outras espécies em um fenômeno notável nos recifes, né, dos recifes. Ele vai falar logo depois também que alguns biólogos da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, identificaram 8 espécies de limpadores nessa área de conservação biológica que tem 5,5 quilômetros quadrados. Então, aqui a gente tem essa introdução do texto que já deu aí diversas informações. Falou já qual é a pesquisa desses cientistas, falou um pouco de onde está localizado o atol das Rocas. Então aqui a gente já tem diversas informações em um parágrafo do texto. Por isso que eu separei esse primeiro, porque eu achei interessante para a gente comentar sobre isso. Bom, depois aqui eu coloquei algumas imagens para a gente ver um pouco, né, do atol das Rocas. Lá no texto tem algumas imagens dos limpadores, os peixes que fazem esse trabalho, esse processo, mas não existem fotos do atol das Rocas. Então eu coloquei aqui para a gente ilustrar um pouco mais, para você saber. Lembrando que é um lugar de preservação ambiental, jamais poderemos visitar esse local, apesar dele ser paradisíaco, muito bonito, mas a gente só vai poder ver por fotos e vídeos. Por quê? Porque necessita de uma preservação, porque turistas e movimentações nessas águas prejudicariam essa biodiversidade que tem ali. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então aqui temos essas fotografias e a gente também tem essa outra imagem que é importante, que está localizando aqui onde está o atol das Rocas, falando um pouco das espécies limpadoras que estão entre os recifes, e tem os nomes científicos, né? Eles não são nomes muito fáceis, mas isso aí eu creio que não vai ser cobrado na prova, vão ser questões e itens mais contextualizados sobre biodiversidade, enfim, daqui a pouco também vou falar um pouco mais sobre isso. Então, sobre o texto, a gente pode
perceber nesse texto que logo depois de fazer essa apresentação, ele vai falar um pouquinho dessa evolução dos peixes limpadores, né, como eu disse para vocês anteriormente, que são esses peixes que se especializaram em comer parasitas e muco de peixes maiores, mantendo assim a saúde dos clientes. O que são esses clientes? Os clientes são esses peixes maiores. Né? Eles trabalham para esses peixes maiores, no caso. Então, essa especialização, digamos assim, evitou essa competição por recursos alimentares escassos, porque o peixe os menores acabam se alimentando desses resíduos que eles pegam ali nesses outros predadores e eles não vão competir, né? E o predador também vai perceber que esse peixe está fazendo ali um trabalho para ele, entre aspas, um trabalho, então ele não vai querer atacar esses outros, não vira presa, né? Não vira alimento para esses predadores. Logo depois, ele vai falar que essas observações lá no atol, principalmente em 2016, que alguns biólogos observaram 318 interações de limpeza entre os peixes, incluindo aí os mais famosos, né? O bodião de Noronha e o neon catapiolho, que é o nome do outro peixe. O bodião de Noronha foi o mais ativo, atendendo a 18 de 22 espécies de clientes. Lembrando que os clientes são esses predadores maiores. Então, eles observaram durante essa pesquisa comportamentos peculiares que incluíam adultos, né, se alimentando de parasitas e evitando espécies perigosas. Então, ele vai seguir com o texto depois disso, falando sobre esses rituais de limpeza, né, que as limpezas elas ocorrem em estações específicas do ano, em geral no início e no fim do dia, com rituais próprios, né, indicando que o cliente e o limpador não vão se atacar nunca, porque já se acostumaram, já se habituaram ali com essa interação. Depois ele vai falar um pouquinho da diversidade dos peixes limpadores, porque no mundo existem 208 espécies de peixes limpadores, representando aí 3% das espécies de peixes de recifes e menos de 1% das espécies totais de peixes. É uma informação importante também dessa parte biológica, né, pessoal? Bom, voltar aqui na imagem, antes da gente falar dos assuntos relevantes, voltar aqui na imagem do atol das Rocas, porque eles vão falar também dessa questão da preservação das ilhas oceânicas brasileiras, porque o atol das Rocas é a mais preservada das 4 ilhas oceânicas brasileiras, devido ao acesso limitado a pesquisadores, ou seja, como eu disse para vocês, a gente não pode visitar lá, né? Então essas outras ilhas, elas enfrentam ameaças, né, como essa pesca excessiva, a falta de proteção, as pessoas começam a sujar, os turistas, né, começam a jogar lixo nesses locais, então por isso que é uma área de preservação dessa ilha oceânica muito importante no nosso país. Seguindo no texto, ele vai falar um pouquinho sobre os camarões limpadores no atol, que lá no atol das Rocas existem 2 espécies principais de camarões limpadores e que eles contribuem com uma pequena parte das interações de limpeza, né, ali dividindo ali com os peixes. E depois, já no final do texto, ele vai dizer que a equipe do Cisbiota Mar, que é essa equipe que planeja lá construir um monitoramento dessas comunidades de organismos marinhos, ela também pretende fazer isso, expandir esse trabalho para outras ilhas brasileiras. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos e os assuntos mais relevantes abordados no texto. Separei aqui para vocês em tópicos. A gente vai começar com o primeiro: revelação de um fenômeno de limpeza em recifes. Então, o que seria essa revelação de um fenômeno de limpeza em Recife? Bom, o texto ele descreve um fenômeno fascinante de limpeza em recifes marinhos, como eu disse para vocês anteriormente, onde esses peixes predadores eles são limpos por outras espécies. Então isso é importante para a gente entender as dinâmicas ecológicas dos recifes de coral e a interação entre essas diferentes espécies, né? No segundo tópico, coloquei contribuição para a biodiversidade marinha, que é a identificação de 8 espécies de peixes e camarões limpadores que está escrito lá no texto e que estão em uma área específica, no caso o atol das Rocas, né? Destacando sempre essa diversidade das espécies marinhas, a importância para a saúde dos ecossistemas marinhos. Então essa contribuição para a biodiversidade marinha foi abordada também nesse texto. Terceiro, evolução comportamental e ecológica. Então o texto ele discute a evolução do comportamento dos peixes limpadores
como eles se especializaram em limpar outros peixes e evitaram a competição por recursos alimentares. Né? Disse isso para vocês no início desse vídeo. Isso fornece para os pesquisadores e para a sociedade geral informações valiosas sobre a evolução das estratégias alimentares e de sobrevivência desses peixes. Então, isso também é um aspecto, um assunto relevante lá que está no texto. Depois, preservação de áreas protegidas. Falei bastante sobre isso para vocês também, porque o texto ele vai destacar essa importância dessas áreas de conservação biológica, como é lá no Atol das Rocas, no Rio Grande do Norte, porque elas desempenham um papel crucial na proteção dos ecossistemas marinhos, que ficam vulneráveis às vezes ali, né? Então eles pretendem proteger isso, inclusive da sobrepesca. O que é a sobrepesca? É quando os pescadores eles começam a pescar mais do que a quantidade de reprodução, né, de reposição na reprodução dos peixes. Então eles pescam muito e aí os peixes não conseguem se reproduzir e acaba diminuindo muito aquela espécie e pode chegar até a extinção. Bom, depois, pesquisa científica e monitoramento. Por que a pesquisa científica e o monitoramento é importante? O texto ele vai enfatizar a importância da pesquisa científica contínua nesse local, né, e do monitoramento também das ilhas oceânicas brasileiras. Por que ele faz isso? Porque é preciso ajudar a avaliar o impacto dessas atividades humanas nessas áreas para implementar essas medidas de conservação. E a gente só tem como fazer isso, pessoal, com pesquisa e entendendo como funciona essa dinâmica lá no Atol das Rocas. E por fim, conscientização sobre a ecologia marinha, que os pesquisadores, que ao divulgar essas descobertas, né, isso vai ficar bem evidente no texto, contribui para aumentar a conscientização do público em geral sobre a importância da ecologia marinha e também da preservação dos ecossistemas marinhos que são únicos. Né? Então, isso vai ficar muito forte e relevante para esse texto, na contribuição desse texto, para alertar sobre essa questão ambiental. Então, nos comentários eu vou deixar alguns itens, provavelmente de 2 a 3 itens, não decidi ainda, e gostaria muito que vocês interagissem lá com esses itens, e logo depois que eu tiver uma quantidade boa de respostas lá, eu coloco os gabaritos, e aí vocês voltam nesse vídeo, né, na hora da revisão, para ver o gabarito e também assistir a análise mais uma vez, para se preparar aí para as provas do PAS 1. Antes da gente finalizar, tem mais algumas imagens aqui, que eu achei que é interessante a gente ver também. Esse peixinho amarelo e preto, Elacatinus phytiropagos, talvez é assim que se fale, que está limpando esse outro cliente, né? No caso, esse peixe maior. Então, o limpador é esse pequenininho aqui, amarelo e preto, e esse é o cliente, no caso. Né? Essa imagem também está no texto do Carlos Fioravante. Aqui temos uma outra, só que com camarãozinho, tem até uma setinha aqui para mostrar, está bem pequeno, não sei se vocês vão conseguir visualizar aí na tela do celular, provavelmente se for no computador vão conseguir sim. Então esse camarão lismata, de anteninhas brancas, né, que está aqui, entre as nadadeiras ventrais de um Holocentrus, que é esse peixe. Então aqui também o camarão fazendo esse trabalho de limpar esse muco, esses resíduos também dos peixes. Achei interessante colocar essas imagens para ilustrar um pouquinho mais também esse texto. Bom, espero que essa análise tenha ajudado você na preparação para as provas do PAS, da UNB, e espero aqui o seu like, caso você tenha gostado desse vídeo, e também a sua interação ali nos itens que eu vou postar já aqui nos comentários desse vídeo. Um abraço, boa prova aí para todo mundo e até mais.